que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteirinho. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és a fonte, meu Pai. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteirinho. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma da tua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio
você quer, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aquele que crê é assim, né? O mundo pode estar se acabando, como diz o popular, mas nós cremos, ainda que a videira não floresça. Amém, irmãos? Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão, fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca vai. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Quero ver a tua Shekinah, quero ver você pegar nesse altar, quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Eu quero ver a sua Shekinah, quero ver como pegar nesse altar, quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir.
Henrique estará orando em nome de Jesus. Soberano Deus eterno, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, para louvar, bendizer Teu santo nome, Pai, pois só Tu é digno, Senhor, de receber nosso louvor, a nossa adoração, mesmo que imperfeita diante de nossos pecados, Senhor, mas mesmo assim, por Tua misericórdia, Tu recebes, Senhor, nosso louvor. Pai amado, Pai querido, no Teu trono de graça, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Humildes somos diante da Tua presença, mas através do sangue do Teu Filho amado Jesus, nós somos redimidos e temos esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui, não porque merecemos, mas porque Jesus se sacrificou por nós, Pai, e por isso somos gratos, Pai. Gratos porque nós sabemos que não somos merecedores, mas estamos aqui, Pai. Tem misericórdia de nós. Receba o nosso louvor. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E juntos vamos ler nesse momento o texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde nós estaremos lendo juntos, verso 26 e 27, assim como está indicado no nosso programa dessa noite. Romanos 8, 26 e 27, leitura uníssona. Leiamos, irmãos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente e o Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A palavra do Senhor, a igreja diga amém. Glória ao Senhor. Nesse momento, meus irmãos, é o momento em que a igreja se apresenta diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, sabendo que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. É o momento de colocarmos diante do Senhor as nossas faltas, as nossas falhas e dizer a Ele que a nós pertence o corar de vergonha pelos nossos pecados. Pois somos pecadores e certamente temos cometido obras que desagradam ao nosso Deus. E Ele que sonda os corações, Ele vê os nossos caminhos. Por isso, nesse momento de inspiração para esse momento, eu convido os nossos irmãos do louvor, da música, irmãos que irão conduzir a igreja no cântico do hino número 107, para que nós possamos, aos pés da cruz, nos achegar, colocando diante de Deus nossos pecados. Ato contínuo ao cântico desse hino, a igreja estará em momentos de oração silenciosa, pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados. Franca salutar.
A igreja em oração silenciosa. Altíssimo, soberano Deus e Pai, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador. Deus Altíssimo, Pai de misericórdia, de graça, nós aqui nos colocamos diante do Senhor, a Tua igreja reunida, em louvor, adoração ao Teu nome nessa noite. E nesse momento, ó Deus, clamando pela Tua presença viva em nosso meio, em nossos corações, pedimos que o Senhor possa agir poderosamente em nossas vidas. Sabemos que o Teu Espírito em nós, Pai, Ele intercede por nós, falhos, imperfeitos, pecadores que somos, com palavras que nós nem sequer conseguimos distinguir, com gemidos inexprimíveis, porque nós mesmos, débeis, imperfeitos como somos, nem mesmo orar como convém, nós sabemos. Mas diante do Senhor nos colocamos ainda assim, ó Deus, colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da Sua igreja, e por isso nós louvamos ao Senhor, por isso nós o adoramos, por isso esse momento, ó Deus, em momento de tristeza, de contrição, de quebrantamento, também é um momento de alegria, pois sabemos que nós não estamos falando para um teto, para uma parede, para um objeto inanimado, mas nós estamos nos dirigindo ao Deus real, ao Deus invisível, ao Deus que vive pelos séculos dos séculos. A Tua igreja não acredita em fábulas, a Tua igreja não acredita em lendas, a Tua igreja acredita no Deus verdadeiro. E por isso Te louvamos, Senhor. Por isso adoramos o Teu nome. Porque esse momento é um momento de felicidade. Porque a Tua palavra testifica que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nesse momento, ó Deus, colocamos as nações diante de Ti. Em especial também aqueles que têm os pés formosos, porque a Tua palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o Teu evangelho, daqueles que proclamam a Tua palavra àqueles que estão perdidos. Por isso nós olhamos nesse momento em nossos corações para a Ásia, e nós estamos clamando nesse momento pela família missionária que lá se encontra, Aisha Khan, Samir e família. Abençoe, Pai, essa família missionária que deixou o seu lar, que deixou a sua pátria para cumprir o mandato, a missão que o Senhor deu. Ao mesmo tempo, nós pedimos também que o Senhor reavive cada vez mais no coração da Tua igreja o ardor, o fervor, a chama por proclamar o evangelho nesses tempos em que o mundo não quer saber da doutrina verdadeira. Pai, como no passado os apóstolos faziam, nós fazemos hoje. Dai-nos ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem para podermos proclamar o evangelho àqueles que não querem ouvir o evangelho. Preguemos, Senhor, sejamos oportunos ou não, porque o mandato que nos foi dado é ir, pregar, fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito. Ó Deus, venha nos conduzir e abençoar.
Nesse momento, a tua igreja feliz também te louva e agradece pelo perdão. Perdão que sabemos que o Senhor nos concedeu, porque o Senhor não é Deus que minta. O Senhor não é homem que se arrependa do que diz. O Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. E o Senhor nos diz que se confessamos os nossos pecados com o coração sincero, com o desejo de abandonar as nossas práticas pecaminosas, então nós temos um perdão garantido em Ti, Pai. E nós agradecemos pelo perdão concedido à Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos nessa hora. Amém, Pai. Meus irmãos, é chegado o momento de nós consagrarmos as nossas vidas, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Antes eu queria também agradecer aos nossos visitantes nessa noite, em especial aqui a Camille, que é a cunhada do nosso irmão Carlos Monteiro, que é a irmã da Jennifer. Eu não vou pedir para ela levantar não, mas se você conhece a Jennifer, você conhece a Camille, porque é figurinha repetida, é igualzinho. Então, se você conhece a Jennifer, você conhece a Camille. Elas são muito parecidas. Cuidado até para não se enganar. Para mim é um perigo, eu que uso óculos, se eu tirar já era. Mas agradeço aí a Camille, já esteve conosco, disse para ela hoje que ela é pé quente. Foi a primeira vez que ela frequentou aqui a escola dominical, foi na nossa classe, primeiro dia, já teve comelança, né? Já teve, como a gente costuma dizer, né? Engorda, né? Então, pé quente ela. Então, eu queria agradecer aí a presença dos nossos visitantes e queria também, não consigo aqui saber o nome de todos os que estão aqui nos visitando, mas você que nos visita nessa noite, sinta-se abraçado, sinta-se à vontade em nosso meio e sempre que desejar, esteja conosco, nós estamos felizes com a sua presença. Queria convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento, em que nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, ou melhor, no primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 29, onde nós faremos a leitura responsiva dos versos 10 ao 22. Texto muito conhecido da igreja, primeiro livro das Crônicas, 29, de 10 a 22, onde nós faremos essa leitura de forma responsiva. E o verso 10 nos diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo.
Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Meus irmãos, aqui é um momento digno de nota, né? Hoje muitos contestam esse momento. Muitas pessoas nesses tempos de pós-modernidade vão falar assim: esse momento de ofertório, de dízimo que a igreja realiza é uma coisa passada, ultrapassada. Isso nem é bíblico. Existem pessoas hoje nas igrejas que dizem, e isso é uma prática do judaísmo. O Senhor não quer de nós mais essas práticas. Mas você vê a oração de Davi no verso 18, quando ele diz: Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Que disposição é essa? Que pensamentos são esses? Que Davi orava lá no passado, pedindo que para sempre o Senhor conservasse no povo dele. De dar com alegria. Porque como foi dito hoje pela manhã, Deus ama quem dá com alegria. Então nesse momento nós estamos louvando ao Senhor, com o cântico do hino número 177, aonde a igreja que porventura tenha trazido seus dízimos e suas ofertas, terá a oportunidade de proceder à marcha de consagração e trazer a sua oferta, o seu dízimo, até aqui ao gasofilácio, com alegria. Louvemos ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessa de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Promessa de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas
nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Promessa de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente o diácono Roberto, estará agradecendo ao Senhor por esse momento de consagração, de vida, dízimos e ofertas na presença do Senhor. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos concede de mais um dia, Senhor, poder estar na tua casa, poder mais uma vez, Senhor, estar te louvando, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por esses dízimos e essas ofertas que foram depositadas aqui no gasofilaço. Senhor, que o Senhor mesmo possa estar abençoando esses recursos. Te agradecer, Senhor, pelo pastor Paulo Henrique, pelo conselho dessa igreja, por cada presbítero que compõe o conselho dessa igreja, que com sabedoria, Senhor, sempre souberam usar esses recursos em prol da tua obra. Então eu quero te agradecer pela vida de cada um deles, te agradecer pela vida de cada membro que pôde contribuir. Senhor, que possamos, Senhor, de fato, estar aqui com o nosso coração alegre, porque é um privilégio podermos estar te cultuando. Senhor, continue, Senhor, conosco, continue, Senhor, com a tua presença, com o teu Santo Espírito em nosso meio, porque, Senhor, necessitamos, Senhor, de beber da tua fonte a cada dia. Continue conosco, essa é a oração que eu te faço, não porque sou merecedor, mas é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queria chamar as crianças, pudessem vir aqui à frente, juntamente com eu vou falar carinhosamente, né, as tias, mas as professoras que estarão falando ao coração das crianças nessa noite, né, de maneira que elas compreendam a palavra do Senhor à sua maneira, e nós estaremos orando, consagrando nesse momento, pedindo a Deus que abençoe a vida do mensageiro dessa noite, reverendo Paulo Henrique, estará trazendo a palavra do Senhor, e também abençoando as crianças que estarão não saindo, né? Não saindo, porque elas continuam em culto, mas na linguagem delas, na linguagem que elas melhores compreendam. E nesse momento nós vamos orar todos juntos, a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos, igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Deus abençoe. Nós queremos acolher a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 31 até o 46.
Mateus capítulo 26, do 31 ao 46. Mas antes vamos fazer a nossa oração cantada. Espírito, enche a minha vida. Mesmo assentados, vamos louvar o Senhor com esse cântico. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Seminarista é bom mesmo, deixou aqui a água para o pastor, já abriu aqui. Glória a Deus pela vida do Rodrigo, né? Vamos ler então o texto? Permaneça com a sua Bíblia aberta no tempo que nós estivermos expondo a palavra do Senhor. Então, Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Palavra de Deus, a igreja, todos digam amém, irmãos? Amém. Nesta noite, eu gostaria de meditar com os amados irmãos, com a amada igreja, sobre o seguinte tema: sofrimento e a soberania de Deus. Sofrimento e a soberania de Deus. Nós estamos diante de um texto onde nós podemos ver a dor de Jesus. Jesus estava aqui no Getsêmani, era um jardim, estava prestes a ser morto ou crucificado, morto. Estava numa dor tremenda, numa agonia muito grande na sua vida. Sabemos que Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Ele estava sofrendo muito. Ao ponto, meus queridos irmãos, o texto vai nos dizer, interessante aqui, o anterior, fiz questão de ler o texto anterior, a situação de Pedro, né? E Jesus sempre afirmando, sempre colocando Pedro na frente de tudo, né? E Pedro negando e dizendo, né? Não, olha, replicou-lhes Jesus, né? Disse a Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, ele vai dizer: nunca serás para mim. Isso é a afirmação de Pedro: jamais, né? Eu vou ser pedra de tropeço, né? E ele sempre afirmou isso. E no versículo 35 disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos foram na mesma posição de Pedro, né? Diz o texto que todos os discípulos disseram o mesmo. Mas nós conhecemos bem a história, né? E sabemos que Pedro negou a Jesus, como estava escrito nas Escrituras Sagradas. Mas Jesus, então, ele leva consigo os 3 discípulos que lhe são mais chegados. Eu sempre digo aqui na igreja, quando nós passamos por uma situação difícil na vida, nós também convocamos amigos. Nós convocamos pessoas
para estarem ao nosso lado, na nossa caminhada. E aqui nós podemos ver que Jesus então levou, ele destaca Pedro, não é isso? Pedro, e também os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. E ele vai dizer a seguinte expressão: ficai aqui e vigiai comigo. Isso dá uma ordem, fala assim, ó, eu quero vocês comigo aqui. Ele escolhe 3, né? Quero vocês comigo nesse momento mais difícil na qual eu estou passando, eu estou enfrentando, né? Versículo 38 diz exatamente isso. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como o pastor falou, quando nós estamos diante de alguma situação difícil, nós esperamos que as pessoas que são mais próximas, que são os nossos amigos, permaneçam firmes até o fim. É assim. E aí, aqui no texto, e se a gente for lá no grego, a gente vai ver que Jesus aqui, ele não somente quer uma companhia física. Ele, logicamente, quando ele chama, ele quer companhia física, ele tem a companhia física dos seus discípulos, mas nós podemos ver também que Jesus quer ensinar para os discípulos e para mim, para você nesta noite, que ele queria que os discípulos sofressem com ele em conjunto. Não somente estar ali, mas que eles pudessem também estar sofrendo em conjunto naquele momento difícil. É isso. Que é muito fácil, né? Você somente ter aquela questão física e você não sofrer com o outro, você não sofrer com o próximo, aquele que está padecendo. Então nós somos chamados, e aqui nós aprendemos que nós precisamos, quando um irmão, quando uma irmã está passando por um problema, né, alguma situação difícil na sua vida, nós temos que ter essa companhia física, mas também nós devemos sofrer juntos. Devemos chorar, lamentar, juntamente com o sofrimento do outro. Era isso que Jesus estava pedindo aos seus discípulos. Aqui o cálice é usado para simbolizar o sofrimento e a morte. Se a gente for ver no Antigo Testamento, é exatamente isso. O cálice era usado e estava aqui simbolizando sofrimento e a morte. Então a dor, o sofrimento e a soberania de Deus. Sofrimento e morte. Este era o caminho que Jesus, ou melhor, que Deus estabelece para Jesus, para o seu filho. Sofrimento e morte. Eu fico vendo, meus queridos irmãos, uma teologia barata hoje sendo vendida, né? Dizendo que você tem que ser o cara. Eu já falei aqui, em outra ocasião, as pessoas falam assim, você mora em Campo Grande? Eu moro em Campo Grande, muito bem, está ficando bonito o meu bairro, né? Ótimo. Não, porque você tem que morar, já ouvi, a teologia, onde as pessoas só veem as coisas materiais.
Mas aqui nós podemos ver Jesus aqui num caminho que foi estabelecido pelo próprio Deus para nos salvar, para nos trazer a salvação. É um caminho que Deus estabelece para Jesus. No versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa não é uma oração qualquer, é uma oração do Mestre. É uma oração do Messias, do Filho de Deus. Orando, mais uma vez, rogando, mais uma vez a Deus. E dizendo: meu Pai, olha, se possível, passe de mim este cálice. Percebe-se aqui uma luta. Concorda com o pastor? Uma luta. Uma luta interior de Jesus, que também nós passamos, na qual nós também enfrentamos. Mas essa luta interior de Jesus, que está aqui no versículo de número 42, 39, essa luta foi para o quê? Para submeter-se à vontade de Deus. Então, essa luta interior, foi então para que Jesus ali pudesse estar, naquele momento, submetendo-se totalmente à vontade de Deus. E nós aprendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus aqui está nos ensinando a termos essa percepção de entendermos, de compreendermos qual é a vontade de Deus. E aí, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a vida da igreja? Embora os discípulos estivessem acompanhando Jesus por longo tempo, eles nada perceberam de sua luta. Nada eles percebem da luta interior de Jesus. Às vezes nós convivemos com pessoas, convivemos com muita gente, a gente não percebe a luta do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro. E aí, na primeira oração da nossa perícope, Jesus ainda luta, frase, tá? Da nossa frase, Jesus ainda luta com a vontade de Deus, até dizer, em concordância com o Pai Nosso. Ele vai dizer assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meus queridos irmãos, a gente precisa ter muita convicção ao fazer essa oração, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, como eu já falei. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na segunda oração, nós temos aqui também a evidência da sua submissão integralmente à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento e da morte, que estão ainda pela frente. No versículo 42, nós vemos aqui: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba,
faça o quê? A tua vontade. Se não é possível, então, né, o Senhor me atender, faça, então, a tua vontade. Aqui evidencia, como eu quero repetir mais uma vez, essa submissão do Filho de Deus ao Deus Pai Todo-Poderoso, que tem um controle de todas as coisas. Então ele vai nos dizer exatamente isso, e evidencia aqui a total, podemos dizer assim, a total submissão a Deus. Mesmo, quero repetir mais uma vez, diante do sofrimento e da morte que estão pela frente. Pois bem, dos 11 que acompanham, 8 dos 11 discípulos que o acompanham, 8 estão ficando agora para trás. E parece que por ordem dele, ordem do próprio Senhor, ele vai dizer: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ordem. Continua Jesus caminhando, mas agora somente com 3, como citei: Pedro, Tiago e João. E está ali para que orassem por ele e o confortassem, pois ele lhe dissera: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não sei quantos de vocês observaram essa frase, essa expressão de Jesus, do Messias, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Está dizendo: vamos ficar juntos? Vamos sofrer juntos? Vocês estão percebendo? O Evangelho é isso. Vamos orar juntos? Nós podemos ver aqui que a angústia toma conta integral da alma de Jesus. A minha alma está profundamente triste até a morte. Os 3 que estavam com Jesus, que Jesus chama, também ficam para trás. Ele agora está seguindo sozinho. Ele chamou 3 mais próximos dele para acompanhá-lo diante do sofrimento. E nesse momento, os 3 o abandonam. Você já passou por uma situação dessa? Está gravando aí? Está gravando? Mas está online? Não, né? Certas coisas a gente não pode, né, falar, afirmar. Mas vamos lá. Ele agora segue sozinho. E ele ora. Jesus ora intensamente 3 vezes. O anjo de Deus vem consolá-lo. E ele se entrega aqui voluntariamente.
Meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer nesta noite que a sua agonia foi tão intensa e grave, que o seu suor se tornou como gotas de sangue, João vai dizer isso, caindo sobre a terra. E seu clamor e suas lágrimas, Jesus foi ouvido por aquele que era capaz de salvá-lo da morte, entretanto ele ainda assim morreu. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 7, nos diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Eu frisei aqui, no meu apontamento, exatamente isso, meus queridos irmãos. Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz. O próprio Senhor, o próprio Deus encarnado, fez isso, e eu e você, nós precisamos fazer também. Pela manhã nós estávamos falando sobre isso. Nós precisamos lamentar, ter um lamento diante dessa sociedade na qual nós estamos vivendo, nós estamos passando. Nós precisamos lamentar, chorar pela igreja do Senhor, pelas pessoas que estão próximas da gente, aquelas que estão afastadas, aquelas que estão passando por dores, por sofrimento. Então, ele ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação, né? Para todos os que lhe obedecem. Se Cristo sofreu, nós também estaremos sofrendo. Nós vamos também sofrer. Nós vamos passar por tribulações e angústias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor. Pois bem, amados, vamos aqui destacar 3 ensinamentos para as nossas vidas nesta noite. O primeiro, nós podemos ver que no vale da dor, do sofrimento, nós enfrentamos profunda tristeza. Cristo se submete totalmente ao plano de Deus, né? Versículo 38, nós já falamos sobre isso. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficarei aqui e vigiai comigo. Estava no Getsêmani, agonia da vida, onde nós temos tristeza. E eu falei, se Cristo passou por esta agonia, por esta dor, nós também vamos ter que enfrentar, e enfrentamos isso. A nossa vida, e quero dizer até mesmo a vida cristã, ela tem sido às vezes um vale de lamentações e até mesmo de lágrimas, que não é fácil. Aqui a tristeza de Cristo era porque a sua alma estava, alma pura, estava recebendo toda a carga
de todos os nossos pecados. Era exatamente isso, né? Jesus estava ali recebendo aquela agonia que ele estava sentindo lá no Getsêmani, é porque ele estava recebendo a minha carga, a sua carga, a carga da igreja, dos nossos pecados. Porque assim somos pecadores, fomos redimidos por essa dor, por esse sofrimento, ao ponto dele ficar sozinho, sendo até mesmo abandonado pelos seus discípulos. Na cruz, Deus escondeu o rosto do seu Filho para nos dar vida. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Você tem sofrido? Não conheço o seu sofrimento, mas a sua dor, aquilo que você tem passado. Muitas vezes você vai passar sozinho. Logicamente que nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus conosco, né? Mas se nós entendermos a vontade de Deus, que, quero repetir, que é boa, perfeita e agradável, se tiver que passar, vai passar. Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida. Ele sabe por que você está passando. Ele sabe por que você está enfrentando. Eu não sei. Uma coisa que eu tenho ensinado aqui é o seguinte, que tudo na nossa vida nós precisamos pedir a orientação de Deus, as coisas grandes e as coisas pequenas. Às vezes nós queremos só as coisas grandes, né? Aí a gente começa a pedir. Submissão a Deus são todas as coisas. Eu sempre digo para o jovem, né? Você tem orado para que Deus te dê uma esposa, uma namorada primeiro, né? Depois uma noiva, depois uma esposa. Hoje eu estava brincando aqui com o Cauã. Esse bigode dele está né? Bigodinho, né? Falei assim, Cauã, tem orado? Tem buscado ao Senhor? Então, toda a nossa vida, né? Então, Jesus pediu aqui a presença dos 3 discípulos com ele, como já falei. Jesus não pede nada. E nem quer ouvir nada deles, quer a companhia deles. Mas ele pede, ele quer ali, como eu já falei, a companhia, a presença deles ali. No momento de solidão. Eu tenho uma cena, não sei se já falei aqui para a igreja, vida de pastor, não é fácil, não é moleza. Um dia eu estava cansado, mas muito cansado, muito cansado. Os irmãos conhecem a nossa luta de trabalho, igreja, e uma pessoa desesperada, estava desesperada, diante de uma situação que aconteceu com o filho. Quem é a primeira pessoa que ele foi procurar? Pastor. Eu fico vendo hoje o reverendo Jeremias Pereira, interessante, não sei quantos de vocês conhecem o reverendo Jeremias Pereira, Ele fala interessante para a igreja lá o seguinte, vocês, hoje é o tempo de Hernandes Dias Lopes, Nicodemos,
Sei que todo mundo escuta Nicodemos, Hernandes. As pessoas chegam na nossa igreja presbiteriana e falam, essa é a igreja do Hernandes? Essa é a igreja do Nicodemos? É um fenômeno na internet, tem igreja na internet. Tem os irmãos aí que não, acabou a pandemia, continuam na internet. Alguns irmãozinhos aí. Mas ele sempre diz o seguinte: olha, cuide do seu pastor, porque, aí eu vou fazer uma defesa, né? E quando você tiver com uma situação difícil, quem vai lá atender você vai ser o pastor. Vai ser o pastor Paulo Henrique, não vai ser o Hernandes, nem Jeremias, não. Eles nem conhecem vocês. Quem conhece é o pastor que está pastoreando aqui, o rebanho. E nós estamos num tempo aonde quem tem ensinado são eles, é incrível. O reverendo Guilhermino Cunha já tinha falado comigo sobre isso. Há mais de 20 anos já falei isso aqui. Ele falou, quem tem ensinado o povo de Deus, quem tem doutrinado, vocês pensam que é o pastor Paulo Henrique? Não. Que é o seminarista Rodrigo, aqui com as horas que nós temos aqui pouca? Não. Infelizmente, é as redes. Todos vocês estão envolvidos. Não, a maioria, né? Envolvidos, estão mesmo. Aí, o reverendo, ele diz o seguinte, olha, quem morreu alguém, quem vai lá sepultar, é o pastor. Diante do sofrimento, é o pastor. Diante da solidão, é o pastor. Mas só, meus queridos irmãos, eu estava falando sobre que eu estava cansado e bateu, aí eu estava dormindo, eu e Edna, num sono profundo, e a pessoa insistia em bater na nossa casa, batia, tive que acordar, né? Aí me parece que ele chamou e tal, e a gente não acordou. Ele foi e entrou no terreno, entrou na nossa casa, porque eu tenho saudade, meus queridos irmãos, porque a nossa casa lá na Universidade Rural tinha aquela cerca viva. Era cerca viva, né? Era o muro de cerca viva. E aí ele entrou e bateu lá na nossa janela do quarto. Aí nós tivemos que acordar, né? Porque uma batida dessa estava desesperado. E aí o pastor, com muita calma, se veste e vai atender aquela ovelha. A companhia. Podia fazer muita coisa, não. Companhia, em oração, junto. Aqui, meus queridos irmãos, Jesus, então, ele não pede nada, nem quer ouvir nada deles, mas pede a presença deles. Jesus só quer a presença deles ali no meio. Naquele momento difícil. Então, nós podemos ver e podemos aprender aqui que Cristo, ele se submete ao plano de Deus, integralmente ao plano de Deus. Quando ele então lhe disse, a minha alma está profundamente triste, está triste até a morte, mas ficai aqui e vigiai comigo. Nós somos tão frágeis que eles não ficaram. E Pedro, onde está Pedro aqui, irmãos? Por isso que eu fiz questão aqui de ler, e o Senhor o tempo todo está dizendo, Pedro, né? Fala de Pedro, dá destaque. Tanto no versículo 37, o Senhor vai falar assim, e levando consigo a Pedro, e aos dois, nem fala o nome, filhos de Zebedeus. Mas ele destaca sempre Pedro. E onde está o Pedro? Onde está ele?
Está corrido aí, correndo. Simplesmente, quando o negócio pegou, o nego corre. Quando a situação pega, o nego começa a correr, começa a abandonar o barco. Nós somos assim, irmãos. É por isso que nós devemos ter a nossa consciência, e a consciência encarar a nossa realidade o tempo todo, juntamente com Cristo, com o nosso Deus. Então nós podemos ver aqui, Cristo então se submete ao plano de Deus. No vale da dor, enfrentamos uma profunda tristeza. A segunda coisa também que eu vejo aqui é a vigilância e oração, não é? E esse texto vai nos levar exatamente a isso, a termos uma vida de oração, intensa de oração, que são recomendações do Senhor. Eu sempre quando leio esse texto aqui, eu falo assim, se o Senhor orou intensamente, eu que sou um miserável pecador, preciso aprender a orar, a clamar, pela minha casa, pelos meus filhos, pela nação, pela igreja, pelas pessoas. Temos chorado, irmãos, temos chorado, vamos falar uma realidade, temos chorado, temos ficado, né, um lamento, temos tido um lamento diante de algumas situações? Não, tá, tudo bem. Aqui nós podemos ver o vale da oração, 39, olha só, versículo 39, vamos ler juntos? 39, adiantando-se, vamos lá, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Tu queres. 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. 44, deixando-os novamente, foi o quê? Orar, pela terceira vez. Irmãos, você tem orado pelo seu filho que se encontra afastado, longe de Deus, pela sua família, por algumas famílias da nossa igreja? Às vezes nós vemos aqui alguns bancos vazios na nossa igreja e nada, a gente não se lamenta. Aonde estão? O que está acontecendo? Qual é o problema da congregação? É uma vida, meus queridos irmãos, intensa em oração. Às vezes nós não falamos sobre isso, mas nós precisamos ter essa prática de pegar, e eu sei que tem gente aqui na igreja que faz isso, pegar o rol de membros da nossa igreja, que está dividido lá nas congregações, todos os nomes, e começar a orar pessoalmente pelas pessoas, orar pelas famílias. Exatamente isso, meus queridos irmãos, que Jesus aqui está nos ensinando. Não é lamentar, não é ficar lamentando. A oração não é o que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita onde? Na terra. Porque Jesus orou, ele teve coragem para enfrentar a prisão, os açoites, a cruz, a morte. Eu quero afirmar aqui e dizer que sem oração você não vai chegar a lugar nenhum. Sem oração, sem vida com Deus, você não chega a lugar nenhum. Precisamos ter essa
essa vida intensa em oração. Versículo 56 vai dizer exatamente sobre isso, vai dizer o seguinte: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. A terceira e última ensinamento que nós temos aqui nesse texto é que grandes vitórias, e eu louvo a Deus por isso, porque eu sei de uma coisa, tem muita gente orando por mim, irmãos. Muita gente, muita gente. Muita gente orando. Muita gente intercedendo pela minha vida. E aí nós precisamos discernir as coisas que nós estamos diante de um mundo mau. E tentar fugir, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O tempo todo. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, quero terminar. Versículo 43. Nós podemos ver que o Senhor, Ele foi consolado. Vamos ler juntos? 22, Lucas 22, 43. É a mesma história, né? Mas ele destaca aqui, Lucas, o médico, ele destaca muito bem. Eu gostaria de ler o versículo 43. Vamos lá. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, diante da agonia, diante do sofrimento, apareceu um anjo. Deus providenciou. Um anjo é a manifestação, né? Teofonia. Deus, Ele coloca pessoas para que a sua vontade possa ser realizada. Ele usa meios que nós nem entendemos, mas Ele usa os seus anjos, Ele usa, né, uma pessoa para que aquilo que Ele tem determinado na sua vida possa acontecer. As coisas que são ainda encobertas para cada um de nós, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a pouco, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, não sabemos. Isso está encoberto. Ainda não foi revelado. Está tudo dentro do plano de Deus, da providência de Deus, né? Mas isso ainda não foi revelado a nós. É por isso que o tempo todo nós precisamos entender, compreender qual é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu faça uma prova, é a vontade de Deus que eu faça que eu trabalhe aqui ou acolá. O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a minha família? O que Deus tem na vida da igreja? Então, o tempo todo nós precisamos fazer essa pergunta, essa oração. E Jesus, então, Ele nos ensina tudo isso. Mas quando Jesus buscou a face do Pai, diz que um anjo desceu do céu para confortá-lo. Porque os amigos mais solidários falharam. Pedro, João e Tiago. Ele ficou solitário.
com o pai. E foi agora consolado. E aí, eu gostaria de dizer e terminar que Deus nunca abandona os seus. Amém, irmãos? Deus não abandona os seus. E aí em todas as áreas. Porque às vezes nós queremos separar a minha área espiritual. Irmãos, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Para com isso, tudo é espiritual. Às vezes nós queremos a minha área material, né? Não, o Senhor vai te abençoar espiritualmente com todas as bênçãos celestiais em todas as áreas da sua vida. Você vai ser bem-sucedido em todas as áreas. Amém, igreja? Ele não vai te abandonar, não. Ele vai colocar os seus anjos para nos proteger, para nos guiar, para nos dar a direção. O seu próprio Espírito que nos dá a direção em tudo aquilo que nós fazemos. É isso que nós precisamos entender. O que Deus tem preparado para você vai acontecer. Em nome de Jesus. Os seus sonhos vão ser realizados. Em nome de Jesus. Eu não sei a hora, eu não sei o momento, eu não sei o dia. Não sei. Você que tem que procurar então a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua casa. Entender qual é o plano. Porque Deus nunca abandona os seus. No Getsêmane da vida, na agonia que nós temos na vida, Ele é o Deus e Pai de toda a consolação que nós lemos aqui. Nós lemos num texto lá, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler aqui rapidamente. Ele vai dizer para a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 1, bendito, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda o quê? Consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Irmãos, olha que maravilha. E Ele vai dizer para que podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Somos chamados, meus queridos irmãos, então é Ele que nos conforta a cada dia, diante das nossas dores, diante das nossas tribulações, para que nós possamos consolar. Versículo 5 diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso quê? Conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o conforto. Meus queridos irmãos, é uma coisa fantástica nós entendermos isso, compreendermos a vontade de Deus, que não é nossa. Não é nossa. Quem tem uma experiência profunda com Deus nesse momento aqui, diante desse texto que Paulo aqui teve aqui, vai compreender isso.
Às vezes você é humilhado. Deus permite, porque lá na frente Ele tem algo especial para você. Ele tem algo sublime para você. Mas às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos o que nós passamos, mas dentro do plano de Deus, Deus tem algo diferente para cada um de nós. Então, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos, o quê? Sofrimentos que também, nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Está aí, irmãos. Nesse mundo, vamos sofrer. Não é fácil, não. Nada é fácil. Tribulação? Tribulação. Mas nós, meus queridos irmãos, precisamos submeter a Cristo, como Cristo submete o plano de Deus, submeteu o plano de Deus. No vale da dor, nós enfrentamos uma profunda tristeza, né? Precisamos estarmos vigilantes em oração, que são recomendações do Senhor, o tempo todo. E também sabermos que grandes vitórias são ganhas através da oração. Só vamos vencer algumas situações de crise que nós estamos enfrentando através da oração. Não tem uma outra prática. É orar o tempo todo. E orar para que Deus faça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos repetir, irmãos? A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Entenda isso, hein? Quando o negócio estiver pegando lá, você precisa repetir isso. Pastor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O tempo todo. Não é quando você está bem, não. Quando as coisas estão bem. Não, o tempo todo. Ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus possa completar esta palavra aos nossos corações. Amém? Vamos terminar o nosso culto, irmãos. Coloque para mim os avisos aí. A SAF da igreja está convidando, eu posso dizer isso, não posso? Os oficiais da igreja para uma reunião, não é isso? Na próxima terça-feira, é isso mesmo? É isso? Terça-feira, os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, aqui presentes, terça-feira, às 19h30. No dia 10, nós teremos o projeto ANA, na congregação de Vila Mar. Então, projeto ANA, na congregação de Vila Mar, dia 10, quarta-feira. Na quinta-feira, nós teremos o nosso estudo bíblico, às 19h30, aqui na sede. Teremos também, meus queridos irmãos, um encontro com as crianças do Terni, na próxima sexta-feira. Sexta-feira, teremos essa programação num sítio ali próximo ao Recreio, né? Ao Recreio. Parque Olímpico, ali no Recreio, nós vamos estar levando dois ônibus
com as crianças do Terni para essa atividade. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando. Foi convidado também a Igreja das Américas, que é parceira nossa nesse trabalho. Que Deus possa estar nos abençoando com essas crianças, né? Levando ali o amor de Deus, a presença do Senhor na vida delas, né? Então, próxima sexta-feira, quinta-feira, o estudo bíblico, e no dia 25, 26 e 27, a nossa EBF, não é isso, Aninha? A nossa EBF, está aí, Escola Bíblica de Férias. Eu não canso de dizer, irmãos, a minha esposa era fruto da EBF, Edna, e toda a família dela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então cantar então o último hino, que tem como título o hino de número 307, a Santa Igreja. Todos de pé, em pé, por favor. Som. Erga seu estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. A cruz. Quem quer hoje entrar, o Evangelho sai.
nós oramos ao Senhor nesse momento de intercessão, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Oremos pelas famílias da nossa igreja, pela família pastoral da igreja, pelo conselho da igreja, pela eleição que teremos para o novo pastor da igreja, congregações, expansão e também pela organização em igreja. Nós pedimos, o conselho pediu a organização da igreja de Vila Mar, que seja realizado assim, de acordo com a vontade soberana de Deus, as congregações, tanto de Jardim Maravilha também, e também de Vila Mar. Fortalecimento então das famílias, fidelidade dos membros nos dízimos e ofertas, nos projetos da igreja. Não sei quantos de vocês já viram aqui, nós temos vários projetos. Vamos orar por todos esses projetos. Estão aqui na nossa capa, né? A classe Boas Novas, que são com crianças. Vamos orar pelo IMPA. Nós somos parceiro do IMPA. Também pelo projeto Terni, pela Junta de Missões Nacionais da nossa igreja e pelo Comipres. Fiquei feliz da nossa SAF, da nossa presidente, pregar para os missionários do Comipres, com participação da igreja minha, da Edna, da Elisete também participou, né? Teve uma entrada. Louvamos a Deus pela vida dos missionários do Comipres, também na qual a igreja, nós somos parceiros. Também nós estamos orando pela Michele, do Wagner. Já são mais de 7 anos, ela está em estado de coma. É muito tempo, irmãos. A nossa igreja, nós temos ajudado esta família, e aí cada ano o plano de saúde fica mais caro, porque ela tem praticamente um home care, não é isso? Na sala da sua casa, 7 anos sofrendo ali, e toda a família. São os planos de Deus, tá vendo? Leni, Leci, Iracélia, aguardando cirurgia. A nossa irmã Vera Lúcia, vamos continuar orando, que é irmã da nossa irmã Ana Sardinha. Marlene, recuperação. E o meu desejo é que Marlene também venha para a igreja, né? Para que Deus, né, coloque no coração dela o desejo de estar conosco também, recuperação. Gelber, ao mesmo tempo, né? Interessante que lá no leito de dor, a Dalva está aí? Já foi. O Gelber falou, vou fazer uma visita à igreja. Não veio ainda, vamos orar para que Deus possa estar falando no seu coração, né? Esposa da nossa irmã Dalva, recuperação. Maria do Carmo, mãe da Isabel, nossa irmã Isabel. A nossa irmã Lucimar também precisa da nossa oração. Esposa do nosso irmão Joselmo. Joselmo também se encontra um pouco ausente. Vamos estar orando por esta família. Nossa irmã Cremilda teve pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nosso irmão Samuel, que está conosco, aguardando a cirurgia. Vamos orar, interceder. Nosso irmão Antônio Carlos, que já operou, recuperação. A nossa irmã Joani, também recuperação. O nosso irmão José Fortunato também necessita das nossas orações. Nosso irmão Roberto, também recuperação de cirurgia. O nosso irmão Eduardo, o presbítero Eduardo, está travado. Estive com ele, precisando das nossas orações. Vamos orar pelo nosso irmão e também por toda a sua família. Oremos ao Senhor, irmãos. Quero convidar aqui o presbítero Jorge, que faça esta oração intercessória nesse momento.
Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, porque só tu és Deus. Pela sua misericórdia, permite ao teu povo estar na tua casa, nessas horas da noite, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Ouvir aquilo que o Senhor Deus tem a dizer a cada vida aqui presente, a cada um que acompanha na rede social da igreja a tua mensagem de paz, de salvação, de conforto. E agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti para pedir ao Senhor que abençoe a todas as pessoas e todas as famílias aqui citadas, porque só o Senhor é solução, porque só o Senhor é bom, porque só o Senhor tem vida e vida em abundância. A todo aquele que nele crê, a todo aquele que em Ti procura a bênção do conforto, da salvação, da cura, porque em Ti reside toda a bênção. Jesus Cristo é a bênção de Gileade, o conforto, o consolo e a cura. Leva-nos em paz agora, Senhor Deus, para os nossos lares, protegidos e guardados por Ti. Que esta semana que se inicia seja uma semana de luta, sim, mas em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Nós choramos agradecido com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja e Senhor de nossas vidas. Amém. Irmãos amados, queridos de Deus, ide em paz, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.